Menina acamada que esteve acamada durante 4 anos engravida inesperadamente. Todos pensam que foi Tom, o cuidador masculino que cuidou dela, quem o fez. Mas os colegas no hospital pensaram o contrário, porque o Tom sempre foi um homem trabalhador, e a sua orientação sexual é a de um homem. Ao longo de 4 anos, tomou conta da Cindy em todos os sentidos. Ele cuidou de tudo por ela, mesmo quando ela estava na cama e não conseguia ouvir. Ele contava-lhe histórias de amor todos os dias, a horas. Foi a integridade de Tom que fez o pai de Cindy sentir-se confortável em deixar a sua filha nas suas mãos. Mas com o passar do tempo, o pessoal do hospital descobriu que Cindy não tinha tido o seu período durante 3 meses. Apressaram-se a vê-la. Acontece que ela estava grávida. O que eles não sabiam era que Tom tinha se apaixonado por Cindy há 4 anos. Ela ainda não se tinha tornado um vegetal. Ela costumava vir todos os dias ao estúdio de dança do outro lado da rua para praticar. E Tom observava-a todos os dias da sua janela, porque ele se tinha apaixonado por ela. Um dia, Tom estava à janela. Ele viu a carteira da Cindy cair no chão, para lhe causar uma boa impressão. Ele correu para ela e entregou-lhe e Cindy acabou de o ver como um transeunte bondoso. Depois o Tom levou-a calmamente para casa. Todos os dias depois disso, Tom ficaria no peitoril da janela e espreitaria a Cindy. Mas neste dia, Tom não conseguiu vê-la. Ele correu para a casa da Cindy para perguntar sobre a situação. Acontece que Cindy teve um acidente de carro e se tornou um vegetal. A fim de ver aquele que ele amava, ele simplesmente ligou para o hospital. Candidatura a um cuidador masculino. Todos os dias, o homem permaneceu à sua janela durante meia hora, porque ele podia ver a rapariga a praticar no estúdio de dança do outro lado da rua. Mas um dia Tom não conseguiu ver a rapariga da sua janela, porque teve um acidente de carro e se tornou um vegetal. A fim de continuar a perseguir o seu amor, Tom foi para o hospital e entrevistado para um trabalho como assistente. Todos os dias depois disso, Tom tomou conta da Cindy de todas as maneiras que pode. Tom a ama mais do que as palavras podem expressar. No hospital, conheceu um amigo, Mike. A sua esposa também se tinha tornado um vegetal. Mas a diferença entre Mike e ele é que, desde que a sua esposa se tornou um vegetal, ele tem estado em silêncio desde que ela se tornou um vegetal. Ele vê a sua esposa como uma presença descartável na cama. Até a conversa se tornou um luxo. Ver Tom tomar tão bem conta de Cindy, Mike ficou muito impressionado e comovido com as ações de Tom. Então, de vez em quando, levava a sua mulher ao sol todos os dias. Mas um dia, Mike disse ao Tom que estava de partida, porque ele não queria a sua esposa vegetativa, para atrasar o seu futuro. Apesar de Tom lhe ter dito para esperar e ver, Mike estava determinado a partir. O Tom não tinha mais nada a dizer-lhe. Pouco tempo depois da partida de Mike, o pessoal do hospital descobriu que Cindy não tinha tido um período de 3 meses. Foi só depois de testes que descobriram que ela estava grávida. O cuidador masculino da Cindy, Tom, era o suspeito mais provável. Foi enviado para a esquadra da polícia e encarcerado por isso. Quando Mike soube disto, veio visitá-la na prisão. O que ele não esperava era aprender uma verdade chocante. A rapariga vegetativa tinha estado acamada durante 4 anos, mas foi encontrada grávida. Tom, o homem que cuidava dela, era o suspeito mais provável. Por isso, Tom foi enviado para a prisão. Quando Mike descobriu isto, ele sentiu que algo estava errado. Ele veio visitá-lo à prisão. Mas neste momento, Tom não se arrependeu do que tinha feito. Tudo o que ele queria saber era como é que a Cindy se estava a sair. Ele espera que Mike vá vê-lo em seu lugar. Ver o Tom em tal estado, teve de ficar em casa do Tom por algum tempo. Ver todas as fotografias de Cindy nas paredes da sua casa. Ele percebeu que Tom gostava muito desta rapariga. Ele abriu a janela para verificar a aula de dança do outro lado da rua, apenas para encontrar Cindy na sala de aula. Em vez disso, ele não podia acreditar. Ele virou-se para verificar as fotografias na parede. Após alguma comparação cuidadosa, ele confirmou que a rapariga era Cindy, um vegetal. Acontece que Cindy estava grávida e deu à luz um bebê nado morto. Foi também o dia em que ela deu à luz que a tirou de um coma de 4 anos. Quando descobriu que Cindy tinha acordado, Mike correu para a prisão, para contar ao Tom a boa notícia. Mas nessa altura, o Tom já não estava presente. Acontece que o Tom já não via a Cindy há muito tempo. Ele ficou tão perturbado que optou por cometer suicídio ao tomar comprimidos. Ele só deixou para trás uma carta que tinha escrito. A carta continha um registro do seu amor por Cindy. No dia seguinte, Mike veio visitar Tom na sua tumba. Ele espera que o Tom esteja bem no céu. Pouco tempo depois, Mike viu Cindy numa peça de teatro. Ele também queria contar-lhe tudo sobre o Tom, mas a sua mãe impediu-o. A coisa mais dolorosa do mundo. Não há nada mais doloroso do que um ente querido não sentir o seu amor. Nesta história, Tom tem 1000 palavras a dizer, mas ele já não podia dizer ao seu amante.